número 14. Vamos ler os versículos de número 25, 26 e 27. Enquanto a igreja procura, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite, tendo essa oportunidade, que é um motivo de muita alegria, de muita honra, estar aqui com os irmãos. Pastor Adilson, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que foi Deus que colocou no coração do seu servo que eu estivesse aqui nessa noite. Eu costumo dizer que quem faz a minha agenda é Deus. Tem vezes, diaconisa Irmã Rosa, que a Calânia, minha esposa, ela até fala: às vezes você se enfia em cada buraco. Aí eu falo: não tem como correr, é o chamado. Aonde tiver alguém para ouvir a palavra, eu tô lá para falar dela. Eu costumo até dizer, Jesus, ele mudou todo o percurso de uma cidade, de uma trajetória, de uma viagem, pastor Bruno, para sentar num poço, meio-dia, o sol casticante na testa ali dele, para conversar com uma mulher que nem as outras mulheres queriam saber de conversar com ela, a mulher samaritana. Então, quem sou eu, esse pedaço de barro aqui, para escolher lugar para ir? Mas hoje eu estou aqui desfrutando aqui de um lugar de honra, de alegria, porque são muitos e muitos anos de trabalho aí, muitos pastores na labuta, dia após dia, para cuidar e apacentar o rebanho de Deus. Eu fico feliz que eu estou aqui com muitos amigos, né? Meu amigo Glauber está aí, parabéns, varão. Deus te abençoe. Pastor Eliezer, eu estava ali olhando, estava falando assim, é Moisés e Josué, os dois estão sempre juntos, lado a lado. Coisa boa, coisa linda. Nossa irmã diaconisa Rosa, quarta-feira nós estivemos ali. Não corre não, tá, irmã? A gente tem que tirar a foto. Eu fiquei com a consciência pesada depois que você mandou mensagem. O irmão diácono Claudemir fez o contato conosco para que nós estivéssemos aqui. Meu amigo João Paulo. Eu sou fã de João Paulo, irmão. Fiquei feliz demais de poder ver ele cantando aqui. Eu vejo ele cantando desde quando ele pesava 50 quilos molhado. Aí, como a Bíblia é fiel, Deus fala que aquele que é abençoado engorda. Hoje o vaso aumentou aí o templo do Espírito Santo. Mas o bom é que continua cheio. Glória a Deus. Pastora Clebiana, Deus abençoe sua vida. Pastor Agmailton, eita glória. Se vir aqui na oração falar 5 vezes seguidas, já está batizado. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, prometo que vou ser bem rápido. O pastor, ele me passou aqui o cronograma já da noite. Ele me deu um tempo muito bom para transmitir a palavra. Eu pretendo até usar um pouco menos desse tempo, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema, tá bom? Quero ver aí os alunos aí na formatura, tudo. Vocês estão lindos para a glória de Deus, que Deus os abençoe. Peço perdão por não estar acompanhado da minha esposa. Hoje eu estive fazendo uma mudança e trabalhei igual Neemias hoje, porque eu tinha convidado alguns irmãos para me ajudar. Um ficou doente, o outro foi arrebatado. E aí eu, com toda essa aparência aqui de homem forte, tive que carregar fogão, tirar armário da parede, levar para um canto. A mulher, você sabe, né? Toda esposa ela é arquiteta, com formatura ou não, mas ela é arquiteta. Aí coloca aqui, não ficou bom, leva para outro canto da casa e assim vai. Não estou com ela porque ela ficou muito cansada. Só que eu falei, amor, eu tenho que ir lá, tenho uma responsabilidade, tenho um compromisso, não posso faltar. Então, estou justificado aqui, posso tomar Santa Ceia? Glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um. Vamos ler o texto sagrado? Eu sei que vocês estão aí baseados no texto de Neemias, mas eu estava lendo e Deus falou comigo, Deus me mostrou Neemias como um obreiro. E eu quero falar aqui nesse texto, nessa noite aqui, baseado nos princípios de um obreiro. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Mas, à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar.
E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Glória a Deus. Pode se assentar, louvando e exaltando o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, principalmente aqui nas 4 biografias escritas pelos 4 evangelistas, cada um apresentando uma certa perspectiva a respeito da pessoa de Jesus, embora nós sabemos que Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos pela sua semelhança em sua ordem e organização dos fatos aqui escritos, mas cada um deles tem as suas particularidades também. A saber, Mateus, ele escreve em Jerusalém, pregando que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido, ele é o descendente de Davi. Você pode perceber na sua Bíblia que na genealogia que Mateus escreve, ele vai mostrar desde Abraão até Jesus Cristo, mostrando aí todo o trajeto ali da descendência, da ascendência de Jesus Cristo também. Por sua vez, Marcos, que escreve aos Romanos, ele nem se preocupa em escrever a genealogia de Cristo. Isso porque os romanos, eles não estavam interessados em saber se Jesus era rei, se não era, qual era a teologia judaica. Não, eles não queriam saber nada disso. Eles apenas queriam saber sobre os fatos, sobre as obras deste grande servo. É por isso que o Evangelho de Marcos é considerado o Evangelho do servo, o servo por excelência, o servo perfeito. Você percebe que ao ler o Evangelho escrito por Marcos, aleluia, você vai ver que ele escreve que Jesus saía de cidade em cidade para servir, para achar ali o que era útil para a obra de Deus, para cumprir com a vontade de Deus Pai. Lucas, por sua vez, ele que escreve em Antioquia da Síria, ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito, um homem ideal. É por isso que na sua genealogia ele vai escrever de Jesus, ele vai escrever numa ordem ao contrário. Ele vai escrever de Jesus até o seu primeiro ascendente, que foi Adão, provando que ele é homem, 100% homem e 100% Deus. Aleluia. João, por sua vez, ele escreve o evangelho canônico. Ele vai utilizar dos títulos divinos que eram dados somente a Deus no Antigo Testamento e vai apregoar a cada um deles em Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que os fariseus, os saduceus, os religiosos da época ficavam endemoniados, porque Jesus abria a boca e dizia: eu sou. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Esse termo, ele tinha sido de uma tal maneira ali selado pelo povo judeu, porque foi o mesmo termo que Deus utilizou para se revelar a Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, dizendo: eu sou. Diga aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Aleluia. Logo após, no capítulo 20, com a apresentação do decálogo, o povo passou a temer, porque Deus disse: ai daquele que pronunciar o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles abreviaram o nome para que ficasse de uma forma impronunciável. Mas quando nós lemos João, aleluia, nós vemos Jesus bradar pelo menos 7 vezes: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a videira verdadeira. Aleluia. Se você está aqui por causa de Jesus,
acontecem porque espalha-se a notícia de que João Batista, o profeta, aleluia, que foi escolhido para ser o precursor de Jesus Cristo, ele havia sido degolado, havia sido assassinado, cortaram a sua cabeça, aleluia. Em contrapartida também, quando Marcos, ele vai registrar esse episódio, ele incrementa também aqui, diferente de Mateus, que os discípulos, após retornar daquela comitiva missionária, porque Jesus havia dado poder e autoridade para que eles saíssem pregando a palavra, expulsando demônios, curando os enfermos, limpando os leprosos, aleluia, glórias a Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida, aleluia. Jesus, ele já liberou virtude, poder e autoridade para nós sairmos anunciando, levando a preciosa mensagem da cruz, curando os enfermos, expulsando demônios, limpando o leproso, estendendo a mão, levantando o caído. Deus, ele já te deu autoridade, então cumpra com o ID do Senhor, porque há 3 chamadas na vida do crente. A primeira é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A segunda semelhante é essa: vinde a mim, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. E a terceira ordenança, o terceiro chamado de Jesus na vida de um crente é: vades para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. E os discípulos estão alegres, eles falam: Senhor, os espíritos imundos se sujeitam a nós. E Jesus fala assim: alegrai-vos antes por ter o seu nome escrito no céu. Aleluia, oh glória a Deus. Quando eu tinha 17 anos de idade que eu comecei a pregar, o meu sonho era pregar lá em Santa Catarina, nos Gideões, era ir lá para Adebrais, pregar lá. Eram os grandes palcos da igreja, onde passaram grandes príncipes, pregadores da palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, Jesus nos leva para a olaria, e ele vai modelando o vaso do jeito que ele quer. E a gente entende que assim como o profeta Ezequiel, porque Ezequiel só ia onde a mão de Deus o levava, assim também é na nossa vida. A gente só vai aonde a mão de Deus nos leva. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Eu posso não ter o meu nome na lista dos pregadores de Gideões do ano de 2025, mas a minha alma se alegra, exulta, adora, agradece, engrandece o nome de Deus, porque quando abrir o grande livro da vida, o meu nome estará lá, e eu ouvirei da boca de Jesus: vinde, benditos de meu Pai, e entrai no reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Quem pode levantar a mão para adorar a Deus? O teu nome está escrito no céu. Aleluia. E aqui Jesus, ele vai começar a dar umas lições para a gente de como ser obreiro. Aleluia, porque ele vai para o deserto para os discípulos descansar. Olha, quando a gente escuta de deserto, a gente só lembra de prova, de luta, de lágrima. Só que Jesus leva eles para o deserto para descansar, porque deserto é dependência de Deus. Quando Deus nos leva para o deserto, eu e você não podemos fazer nada. É para a gente olhar para dentro da gente e falar: eu sou pequeno, mas Ele é grande. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Deserto é onde Deus testa a nossa fé, testa a nossa resistência, mas se prepara
deserto, pode ser onde for. Os pastores estavam falando aqui, dando testemunho da obra. E é fato, irmão, aonde Jesus chega, se aglomera a multidão. Não precisa de muita coisa. Aleluia, aleluia. A igreja brasileira, ela nasceu com pregadores que vendiam pano de prato. Ela nasceu com gente que ia na feira, aleluia, ali no último horário, para pegar o resto ali das frutas, das verduras. Meu pai e minha mãe fazia isso para alimentar eu e meus 4 irmãos. Às vezes não tinha, pegava fubá, pegava uma folha de couve, fazia um mingau e dava pra gente comer. Aleluia, a gente foi criado com dificuldade. Aleluia, a igreja nasceu na dificuldade. O povo de Deus sempre passou por dificuldade. Esse mundo não nos pertence, essa terra não é nossa, esse reino não é nosso. O nosso reino está. Nós aguardamos pela cidade de cima, a formosa Jerusalém. A multidão chega e Jesus começa a pregar, ensinar, curar, expulsar demônio. E passam dias e o povo está lá. Aí Filipe, meu xará, ele olha para Jesus e fala: Senhor, dá logo a bênção apostólica, despede esse povo, que esse povo precisa comer. Jesus olha para Filipe, primeira lição para um obreiro: dai-lhes vocês de comer a eles. Porque o obreiro tem que alimentar a vida, viu? Tem gente que quer ser obreiro para dirigir culto, para pegar no microfone, para sair no cartaz, para sentar em cima da tribuna. Mas o obreiro que é obreiro, ele alimenta a alma, ele visita, ele ora, ele intercede, ele evangeliza, ele fala: pastor, conta comigo. Não, mas só tem vaga para lavar o banheiro. Pode deixar, que eu vou pegar nessa vassoura como nunca ninguém pegou, porque aqui tem a unção, aqui tem a presença. O obreiro tem que trabalhar. Aleluia! Neemias não saiu da cidadela, Neemias não saiu do palácio, aleluia, para ficar ali apenas numa viagem curtindo, não. Ele saiu: eu vou lá para levantar muro, eu vou lá para levantar as portas, eu vou lá para restaurar a cidade. Mas tá tudo no entulho, não tem problema. Eu já tenho uma carta de Deus e eu vou fazer a obra. Estou numa grande obra e não posso parar. Só que tem uma coisa, irmã Rosa: quando Jesus ele nos dá um projeto, ele não consulta a conta bancária, ele consulta o nosso coração, porque ele quer um passo de fé. Aí Filipe, ele olha: mas o que são 200 denários para alimentar essa multidão? Denário era uma moeda romana que equivalia a um dia de serviço braçal. Só que ali só de homens, porque não se contava as mulheres e crianças, só de homens tinham ali 5.000. Se a gente for colocar a esposa e o filho para cada um, dá 15.000 pessoas. Se for nordestino, a conta vai ultrapassar bem mais. Aleluia! Minha mãe veio lá de Pernambuco para fazer 5 filhos aqui em São Paulo, mas é tudo crente para a glória de Deus. Aleluia! Logo, André, que era um ótimo evangelista, ele encontra um menino que tinha só 5 pães e 2 peixinhos, mas ele estava preparado no culto. Deus que vitória! E quando encontrou ele, Jesus diz: basta, já é o suficiente. Vai entender a matemática desse Jesus. E é interessante que Jesus em nenhum momento ele ora pedindo para Deus multiplicar, não, ele apenas agradece. Pai, eu te dou graças. Aleluia. E ele mandou os discípulos: pega essa multidão, ajunta ela em grupos de 50 e faz eles se sentarem sobre a relva, sobre a grama, e deixa eles aí sentadinho, que vai chegar o pão e o peixe para
sua mão vazia. Jesus não despede ninguém de mão vazia. Tem providência, tem provisão de Deus para a tua vida. A multidão é alimentada, até sobra 12 cestos cheios. E aí Jesus começa a despedir a multidão. E despedida a multidão, Jesus olha para os discípulos e diz a eles: vão para o outro lado, que eu encontrarei com vocês lá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A promessa que a igreja tem é essa: pode ir, porque eu vou encontrar vocês lá do outro lado. Aleluia, glórias a Deus. E eu não preciso ficar explicando muito, porque você conhece a história. Você sabe que os discípulos, eles pegam no barquinho e eles saem no mar, remando. Eu imagino que eles saíram cantando o hino de número 115. Eu quero trabalhar pro meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Que lindo! E eles saíram ali, eu imagino, eles saíram remando e cantando, aleluia. Mas nenhum deles se pergunta como é que Jesus vai nos alcançar. E quando chega no meio do mar, porque a nossa dificuldade não é no início e nem no final, é no meio. Os irmãos que estão aqui se formando sabem, quando começa o curso é aquela euforia. Eu vou aprender, eu vou pregar melhor, Deus vai me revelar os mistérios, eu vou pregar diferente, vou ter conhecimento. Quando chega no meio do curso, o cansaço vem, o desânimo vem, a gente já está familiarizado com aquilo, e é aquela coisa: hoje eu acho que eu não vou, hoje eu estou cansado, estou muito ocupado. É aquela coisa no meio. É que nem a obra. A gente começa, o pastor chega na gente e fala: você vai liderar tal departamento agora. A gente parte para o jejum, para a oração, para a consagração. Não, o negócio vai ser bem, vou fazer muita coisa top. Só que quando chega no meio, vem o cansaço. E eu acho interessante que Marcos, quando ele escreve sobre esse episódio aqui, pastor Eliezer, ele vai fazer questão de colocar o termo que os discípulos já estavam fatigados, já estavam cansados, porque o vento era contrário, e eles remavam naquela grande poça. Os crentes que vão para a academia sabem como é pesada a remada, aleluia. E ali eles remavam na sua grande força, porém o vento era mais forte. Eu imagino que eles remavam, avançava 10 metros, e o vento fazia eles retroceder 100 metros. E coisa dura na nossa vida é quando a gente passa por esse tipo de situação. A gente rema, e parece que a vida não vai para frente. Sai para evangelizar, sai para visitar, sai para fazer oração na casa do povo, e parece que não vem uma alma para a igreja. O departamento às vezes parece que até piora. Parece que aqueles poucos que a gente tinha, ele já não vem mais, fica desanimado, às vezes muda de cidade, começa a trabalhar em um horário diferente no emprego, não pode mais estar presente, e aquela coisa toda. Mas o que me alegra é saber que o texto vai dizer que Jesus, enquanto eles estavam ali no meio do mar remando, Jesus estava no alto monte orando a Deus. Aleluia. Na primeira tempestade ali em Mateus 8, versículo 23, Jesus está presente com eles, mas nessa vez eles estão sozinhos, mas Jesus está no monte intercedendo. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você: o barco pode até encher
de água, mas a palavra de Jesus foi que nós chegaríamos do outro lado. Aleluia! Não é a força do remo que vai fazer a gente avançar, mas é a força da palavra que foi liberada por Jesus. Pode estar até cansando, o vento pode até ser contrário, o barco pode estar cheio de água, mas a palavra de Jesus é: vai, porque eu te encontro do outro lado. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer menção das palavras do profeta Daniel: tu, porém, vai até o fim. Aleluia, aleluia. Irmão, perdoe minha meninice, mas eu sou um tipo de crente que eu leio a Bíblia e eu fico delirando ali na Bíblia, e eu fico imaginando Jesus ali no monte, ele com a sua onipresença, onipotência, aleluia, ele com a sua onisciência, ele olhando ali para os discípulos. Eu quero saber o que vai acontecer, aleluia, e os discípulos remando, as ondas contrárias, o vento contrário, mas Jesus está dizendo: vai, vai, porque eu sou contigo, vai, porque eu vou te dar vitória, vai, porque eu vou te dar força, vai, porque eu vou prover, vai, porque eu vou abrir caminho, vai, porque eu vou abrir porta, vai, porque eu vou dar escape, vai, porque eu tenho poder, vai, porque eu tenho controle. A ordem de Jesus é: vai, porque eu te encontro do outro lado. Aleluia. A noite pode ser escura, o vento pode ser contrário, o braço pode até ficar com cãibra de tanto remar e se fadigar, mas eu quero lhe dizer nessa noite que a ordem de Jesus é: vai, continua, vai avante, não desista, prossiga, insista, persista, persevera, porque Deus tem vitória para você. Imagine se o pastor Adilson e os obreiros que começaram com ele desistissem diante do primeiro não, desistissem diante da primeira porta fechada, desistissem depois que o primeiro crente saiu da igreja, nós não estaríamos aqui hoje. Mas a palavra de Jesus foi: vai, 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 continua remando, porque do outro lado você vai chegar. Aleluia. Já imaginou, irmã Rosa, se você desistisse daquele grupo de adolescente? Aleluia, a maioria era criança, tinha 5, 6 anos de idade e cantava Elaine de Jesus, Cassiane, Rose Nascimento, Lauriette, aleluia, colocava para orar junto com as crianças, as irmãs do ciclo de oração. Já imaginou se você desistisse, meu amigo formando? Aleluia, já imaginou se você parasse, aleluia, na primeira dúvida, na primeira dificuldade, no primeiro desânimo? Já imaginou, queridos e amados pastores, se vocês parassem diante da primeira calúnia, diante da primeira difamação? Aleluia, porque pensa, o ministério que tem ingratidão é o ministério pastoral. Aleluia, o pastor Alex Cardoso de Melo, ele vai dizer que ingratidão é como um cão que você com a sua mão alimenta e depois ele te morde. Aleluia, mas já imaginou? Eles não pararam e nós também não podemos parar. Eu estou numa grande obra. Pega a colher, pega esse tijolo, pega esse cimento, levanta esse muro, levanta essa muralha, levanta essa porta,
gente tem que aprender a perseverar, porque Jesus ele não vem nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, é na quarta vigília da noite. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Aleluia! O Senhor Jesus nos ensinou: basta cada dia ser um mal. Viva hoje, viva o agora, viva agora, adore agora, exalte agora, solta esse glória agora, solta essa lágrima agora, dá lugar pro Espírito agora, se coloca na brecha agora. Aleluia! Eu já vou terminar. Na quarta vigília, Jesus decide ir. E eu imagino por que Jesus decidiu ir na quarta vigília. Eu fico imaginando ali, pastores, os discípulos remando. E eu fico imaginando aquele barco ali, que não era só mais um barco agora, mas era a própria igreja do Deus vivo. E eu imagino, talvez, quem sabe, Tomé gritou assim: Pedro, tô com cãibra no braço, não consigo mais remar. E Pedro, como líder dos discípulos que era, eu imagino ele olhando e falando assim: Tiago, senta do lado de Tomé, mas a gente não vai parar de remar. Da calabassunha, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aleluia, porque na caminhada às vezes tem um pastor que grita e pede socorro, tem líder do círculo de oração que às vezes vai gritar e vai pedir socorro, tem regente que uma hora vai olhar para o grupo e vai dizer: eu preciso de ajuda, porque a obra é de Deus, mas os braços que fazem ela são de carne. Calangaia séria, não julgue, menospreze, calunie e fale mal quando você vê um crente, um pastor, um líder que está pedindo ajuda, que está pedindo descanso, que está em desespero. Sabe por quê? Porque ele não se tornou anjo por ser pastor. Aleluia! Quando eu digo anjo, é do seu corpo. Aleluia! Nós ainda não temos o nosso corpo glorificado, nós ainda temos um corpo de carne. Aleluia! E pastor, líder, crente também precisa de lazer, também precisa de alegria, também precisa de descanso, também precisa de paz. Não é só esse negócio de ficar segurando sozinho, carregando um piano nas costas, não. Aleluia, aleluia. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que quando as mãos de Moisés se cansavam, Arão e Hur ajudavam ele a ficar com a mão estendida. Eu quero profetizar nessa noite: Deus está levantando Arão e Hur para te ajudar. Deus está levantando gente que não quer aparecer na foto, mas quer aparecer no compromisso. Ora, bacalabandaia séria, gente que não quer tapinha nas costas, mas quer fazer a obra e pegar o piano e fala: deixa comigo que eu vou contigo até o final. Aleluia. Paulo ele vai fazer menção de muitos termos gregos na sua carta, mas um dos que ele me chama a atenção é quando ele vai falar sobre os ministros. E quando ele fala de ministro, o termo grego que ele usa era para os escravos que ficavam no convés do navio remando. Aleluia. Eram prisioneiros. E ele mesmo vai escrever: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Essa graça nos prende. Aleluia. A graça de Deus ela é tão poderosa que até no sofrimento a gente encontra prazer. Aleluia. A
gente fala: Senhor, eu estou gemendo, eu estou chorando, mas glória a Deus, porque a obra está avançando. E é interessante porque quando Paulo faz menção desses escravos que remavam nos grandes navios de Roma, o escravo ficava pelo lado de dentro, no fundo do navio, e a única coisa que aparecia era o remo. Porque na minha e na tua vida, como ministro de Jesus Cristo, o que aparece não é o Felipe, o que aparece não é você, mas é a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus vai andando por cima das águas. Tem gente que critica, né? Os crentes que saem fazendo aviãozinho. Imagina Jesus andando por cima das águas. Aleluia! O vento era contrário, as ondas eram grandes, e ó Jesus, ó, caminhando por cima das águas. Aleluia! Os discípulos se assustam e dizem: é um fantasma. Já ouviu história de pescador? Imagine Pedro depois do outro dia: rapaz, eu estava lá numa grande tempestade, depois eu vi Jesus andando por cima das águas. Alguns poderiam dizer: é Pedro, tu é pescador mesmo, viu? Contador de história. Só que eles estavam ali naquele momento e eles disseram: Pedro disse. Pedro era um homem da atitude, às vezes até era errada, mas ele tomava atitude. Pedro, é porque ele era judeu, mas se já tivesse o Nordeste naquela época, com certeza ele seria do Nordeste. Aleluia! E ali naquele momento Pedro fala: Senhor, se é tu mesmo, eu te conheço. Se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Jesus disse a ele: vem. E sai Pedro andando. Eu imagino Pedro descendo ali, meio trêmulo, desequilibrado, pisando na água. Aleluia, porque a obra missionária é assim. A gente põe o pé na água e parece que já é piso de porcelana. Aleluia, glórias a Deus. E aí Pedro, ele vai sair andando, porém temendo um forte vento, ele começa a afundar. Repare no texto que diz: quando ele desvia o olhar de Jesus, ele começa a afundar. Eu estava hoje falando com meu primo. Verdade, meu Deus. Ele, com 13 anos de idade, ele com 13 e eu com 15 anos, ele orou por mim e eu fui batizado com o Espírito Santo, lá no Monte da Luz. Mas depois disso ele se afastou, o Micael, irmã Rosa. Se afastou, começou a beber, a fumar, usar droga, e estava vivendo essa vida até 2 semanas atrás, porque Jesus pegou ele pela mão e falou: volta. Aleluia. E eu estava falando para ele: Cael, vai com destreza, vai devagar, não se apavora não. Aleluia, não tenta correr muito rápido para não tropeçar, cair e depois não conseguir levantar. Vai devagarzinho. Aleluia, no passinho do sacerdote. O sacerdote carregando a arca, era 6 passos, parava, sacrificava e vamos continuar levando a arca. Aleluia. Meu Deus. E Pedro ali caminhando, mas ele desvia o olhar de Jesus. E coisa triste é quando a gente desvia o olhar de Jesus, aí as coisas começam a afundar. Mas coisa boa é que Jesus, assim como o pastor falou aqui, e como o nosso irmão João Paulo cantou, Deus, ele não recusa, não despreza, não menospreza oração de crente fiel. E Pedro, ele vai fazer a oração mais rápida que eu já vi na Bíblia. Talvez você possa conhecer outra, mas foi a oração mais rápida que eu já vi na Bíblia. Ele olha para Jesus e fala: Senhor, salva-me. E ali Jesus apenas estende a mão a Pedro, fala:
fala: vamos comigo pro barco, porque eu falei para você lá na beira da praia que nós chegaríamos no outro lado. Fica de pé louvando e exaltando a Deus. Aleluia. O pastor me deu até 9h05. Agora são 9 horas. Eu vou deixar esses 5 minutos de crédito aqui. Outro dia eu volto para usar esses 5 minutos, tá bom? Deus abençoe a igreja. Eu volto a direção aqui para o responsável em nome de Jesus. Continue orando pela minha vida, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Que palavra poderosa, Deus, aos nossos corações. Deus está a falar com a sua igreja. Receba a palavra de Deus. Medite na palavra do Senhor. O irmão disse que daria alguns segundos, alguns minutos para você adorar, e eu vou deixar você adorar. Às vezes acaba o culto, você chega em casa, já liga a Netflix, já vê alguma coisa e tudo se vai. Mas eu quero te deixar aqui um minuto para você meditar no que Deus falou com você. Cadê os Neemias? Cadê os Neemias? Cadê os Neemias? Se você ouviu esta palavra, se posicione hoje no nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vá adorando, vá adorando, vá adorando, vá adorando, vá adorando, vai glorificando, vai bendizendo o nome do Senhor Jesus. Só Ele tem para dar, só Ele pode fazer, só Ele pode realizar, só Ele que abre, só Ele que fecha, Ele que levanta, Ele que abate. Ele está no controle de tudo. Amém? Ore comigo no nome do Senhor Jesus. Quem vai orar comigo? Ore comigo. Senhor nosso Deus, nós adoramos e bendizemos na beleza da tua santidade. O Senhor está no controle, no domínio, o Senhor está à frente, o Senhor está no meio. A casa é tua, ó Deus, o povo é teu. Senhor, pelo poder desta palavra, molda esta casa, esta igreja, segundo o teu propósito, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, a cada um sobre este altar, a cada um sobre a nave desta casa. Senhor, aos irmãos presentes, ausentes, meu Deus, eu quero rogar a Ti, no nome de Jesus Cristo, fica conosco, Senhor. Meu Deus, Tu que sonda os corações e conhece a dor, a aflição, Senhor, de cada um desta noite, eu rogo a Ti, estende as Tuas mãos e lhe dá força no nome do Senhor Jesus. Fica conosco, é o que nós Te pedimos e assim lhe agradecemos em nome de Jesus. Ainda de pé, eu estou na direção ao nosso pastor presidente, pastor Adilson.